Olá, viajantes, eu sou o Lucas Bettoni e aqui no canal eu falo de aviação, viagens, destinos de uma forma geral. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como planejar uma viagem para o Sudeste Asiático. Eu vou viajar lá para o Sudeste Asiático amanhã, eu tô gravando esse vídeo um dia antes da minha viagem. Hoje é dia 12 de março de 2023, eu viajo amanhã para lá e eu vou contar em detalhes aqui para vocês como que eu planejei a viagem, o que você deve levar em consideração em relação, por exemplo, a vistos, vacinas, melhor época do ano para ir, o que você deve levar na sua mala, o que não pode faltar na sua bagagem se você vai para essa região do mundo. Enfim, todos os detalhes e dicas de como planejar uma viagem para o Sudeste Asiático. Para começar esse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê eu vou lá para o Sudeste Asiático e porque eu acho que você deve colocar o Sudeste Asiático aí no seu roteiro também. Em primeiro lugar, é uma região fascinante. Eu vou visitar ao todo 6 países: Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, Camboja e Laos. São países que recebem milhões de turistas aí todos os anos, pelo menos até antes da pandemia, e agora praticamente já estamos aí no momento muito no final da pandemia, digamos assim, e esses países já voltaram a receber uma quantidade muito grande de turistas, o fluxo comum de turistas que eles já recebiam antes da pandemia. Apesar de serem países pouco visitados por nós brasileiros, o principal fator, é a distância, são países que recebem uma quantidade muito grande de turistas, países com uma história muito interessante, países que têm séculos e séculos, às vezes milênios de história, então tem muita coisa bacana para se ver nessa região. E um outro fator muito importante, muito interessante, que talvez te faça animar a conhecer essa região, é que é uma região considerada extremamente barata. Eu pretendo passar no total 74 dias no Sudeste Asiático e o meu planejamento é gastar algo em torno de $1.000 por mês. Eu pretendo economizar o máximo possível, é claro, vai ser uma viagem no esquema mochilão, não é uma quantia muito grande, mas por todas as pesquisas que eu fiz de planejamento dessa viagem, é um valor considerado bastante suficiente para passar todo esse tempo e para ter uma vida relativamente confortável durante esse tempo, sem passar necessariamente perrengue com essa quantia. E tem, assim, os valores entre os países variam muito. De todos esses países que eu vou, dos 6 países, Singapura é de longe o mais caro, também por isso é o que eu vou ficar menos tempo. E tem países extremamente baratos, como por exemplo o Vietnã, o Laos, o próprio Camboja e a Tailândia, que apesar de ser considerado um país caro, com exceção de Singapura, que é muito caro em relação aos outros países do Sudeste Asiático, é muito barato, mesmo se você for comparar aqui com o Brasil. Tanto em termos de acomodação, alimentação, transporte, é muito mais em conta. Então, considerando a questão do custo, é uma viagem que vale muito a pena. Mas aí tem a questão da passagem, eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Mas essa é a explicação de por que você deve conhecer o Sudeste Asiático. Mas em relação ao porquê eu pessoalmente quero ir nessa região, é um desejo, além do desejo de explorar essa região, é um desejo que vem desde criança quase, e que foi aumentando aí com o tempo. Quando eu era adolescente, eu li uma matéria muito bacana na National Geographic, e a partir dessa matéria eu comecei a assinar a revista. Eu adorava a National Geographic, ela nem existe mais aqui no Brasil, mas eu tenho essa revista até hoje, que era uma revista que fala sobre os Angkor no Camboja. E ela fala sobre Angkor Wat, que é o maior templo religioso do mundo. E desde que eu li essa matéria nessa revista, eu fiquei fascinado com a ideia de ir ao Camboja um dia. Então essa minha viagem ao Sudeste Asiático parte dessa ela vem desde que eu li essa matéria no National Geographic em 2009. E aí eu comecei, tinha essa vontade de ir ao Camboja, e uma vez resolvi ano passado que eu iria ao Camboja esse ano, e como eu vou ao Camboja e tenho vontade de explorar os demais países da região, eu aproveitei para conhecer logo boa parte ali do Sudeste Asiático, baseado principalmente nesse fator que eu falei para vocês, que é o fator preço. É uma região muito barata de se conhecer, então não valia a pena ir somente ao Camboja, e por isso eu resolvi passar tanto tempo explorando todos os países ali da região, que eu também tinha muita vontade de conhecer além do Camboja, mas o fator preço pesou muito. E já que eu falei da questão dos preços, de como é barato visitar essa região do mundo, nesse sentido é realmente barato, mas tem uma coisa que é cara, a passagem. Quando a gente pensa em Ásia, saindo do Brasil, visitar a Ásia, a gente pensa em passagens muito caras. Atualmente as passagens estão tão caras de forma geral, que visitar a Ásia relativamente, se você for comparar o preço, por exemplo, de sair do Brasil e ir até a Europa ou América do Norte, e ir até a Ásia, até que a diferença não está tão grande.
É claro que eu estou falando aqui de viagens em classe econômica, tá, gente? Em classe executiva, enfim, é outra história. Estou falando de uma viagem, né, não necessariamente um mochilão, mas uma viagem que eu pretendo gastar pouco, né? Vou fazer uma espécie de mochilão, mas não vou ficar exatamente nos lugares mais baratos. Vou tentar economizar o máximo possível, mas aí procurando qualidade também dentro da minha viagem, né? Não pegar os piores lugares, me hospedar nos piores lugares, coisas do tipo. Vou tentar otimizar ao máximo o dinheiro para conseguir bons lugares com bons preços, comer bem com bons preços. Mas enfim, eu falei essa coisa dos $1.000 por mês, mas tem um monte de vídeo no YouTube aí de gente que conseguiu, né, passar um mês inteiro, por exemplo, com $400, $500. Então, assim, é possível ir com menos do que isso. Mas $1.000 para um mês inteiro, né, por mês, vou ficar quase 3 meses, eu considero um valor bastante razoável. E nesse valor eu estou incluindo, por exemplo, todos os custos, né, hospedagem, alimentação, transporte, atrações. É claro que se eu precisar gastar um pouquinho mais, eu vou gastar. Mas eu estou fazendo um orçamento de viagem que me permita fazer essa viagem com esse valor mensal. Mas voltando à questão das passagens, atualmente, como eu disse, comparativamente, vale quase mais a pena ir para a Ásia do que ir para a Europa ou América do Norte, se você for levar a questão preço da passagem em conta. Por quê? Porque dificilmente hoje você encontra, por exemplo, uma passagem para a Europa saindo do Brasil por menos de 4.000 e poucos reais. Isso em classe econômica, claro. E quanto que eu paguei para ir até a Ásia, até o Sudeste Asiático, até Bangkok mais especificamente, num voo ida e volta? Em torno de R$6.200. Então você vê que para ir uma distância bem maior, eu paguei um preço relativamente bom. É claro que isso é uma questão de demanda aí, né? Oferta e demanda. Não tem nada a ver, na verdade, com a distância percorrida. Mas para ir tão longe, para o outro lado do mundo, o preço até que não está ruim, se a gente for considerar os preços que são praticados atualmente. Eu paguei em torno aí de R$6.200, o que na época, no momento da compra, foi pouco mais aí de $1.000. Eu comprei essa passagem em setembro de 2022 para viajar agora em março de 2023. Eu comprei com uma antecedência que eu considero uma antecedência ideal, que é entre 6 a 4 meses antes da sua viagem. Nem vale muito a pena comprar a passagem com um ano de antecedência, por exemplo, que é o período que as empresas aéreas abrem, né, a venda das passagens, nem muito na véspera, porque aí os preços vão para a estratosfera. Então esse é o período que eu considero ideal, comprar entre 4 a 6 meses antes da sua viagem. No momento que eu decidi que ia para a Ásia, né, que foi em agosto de 2022, eu comecei a pesquisar, fiquei um mês aí pesquisando preço de passagens, até encontrar uma que eu considerasse com um preço razoável, justo para essa viagem. Qual que é o site, aplicativo que eu mais uso para fazer essa busca? O Skyscanner. É um que eu recomendo bastante. Ele faz uma busca muito minuciosa aí de preços bons. É claro que às vezes ele encontra preços que não são exatamente reais, né? Ele vai reunindo sites, né, de venda de passagens e os sites das próprias empresas aéreas. Ele não vende passagens, né? Ele só te diz aonde que aquela passagem para aquele lugar, para aquela data que você quer. Você pode deixar a data em aberto também, que é o que eu fiz. Eu não tinha uma data específica, e isso facilita muito a busca, você encontrar bons preços para a Ásia. E daí ele vai te indicando os melhores preços. Aí você vai lá, confere se o preço é aquele mesmo no site da companhia aérea. Eu sempre prefiro comprar no site da companhia aérea, evita muitas dores de cabeça. E estava aquele preço mesmo. Mesmo assim eu fui pesquisando mais, comparando, e cheguei a esse valor. Eu vou sair aqui do Rio com a Air France, fazer uma conexão em Paris, e de Paris eu sigo para Bangkok. Em relação ao voo, vale lembrar que o Brasil não tem voos diretos até a Ásia, então para chegar nessa região do mundo, você obrigatoriamente vai ter que fazer uma conexão em algum lugar, né? Seja na Europa, seja no Oriente Médio, que seriam as conexões mais comuns. Mas se você for comparar a questão de preços, pelo menos no momento da minha compra, a Emirates, por exemplo, né, que faz as rotas Rio-Dubai e São Paulo-Dubai, ela é uma opção excelente para a Ásia, mas no momento que eu fiz a minha compra, o preço que a Emirates estava oferecendo Rio-Bangkok com conexão em Dubai era quase o dobro do que a Air France, por exemplo, estava oferecendo. Então valeu a pena, por exemplo, aí para mim fazer uma conexão em Paris. Se fosse uma conexão em Dubai, eu ganharia aí algumas horinhas de voo, mas pagaria muito mais caro por isso. Então vale pesquisar com atenção, mas em geral você encontra preços nessa faixa nesse momento. Já foi o tempo, né? Alguns anos atrás, antes da pandemia, você encontrava passagens aí na casa dos R$4.000 Brasil-Ásia.
esquece, não é assim mais. R$ 4.000 você dificilmente, nesse momento, você tem dificuldades de encontrar Brasil, Europa e de volta. Então, para a Ásia, esse é o cenário nesse momento de preços. E agora que eu já falei sobre como chegar lá, sobre a questão dos preços, como encontrar uma boa passagem para o Sudeste Asiático, vamos falar sobre a melhor época do ano para ir, porque isso vai influenciar muito também, né, sobre como você vai fazer essa busca de passagens. Você tem que lembrar que o Sudeste Asiático é uma região em que você tem monções, né, aquele período de chuvas torrenciais. E cada um desses países tem monções em períodos diferentes. Então, por exemplo, a partir de maio vai começar as monções na maioria desses países, final de maio, e cada país vai ter aí esse período de monções em meses diferentes. Mas, de forma geral, se você for excluir um período do ano para visitar, né, esses países, pelo menos levando em conta os países que eu vou visitar, que é Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, Camboja e Laos. Qual que é o período do ano que não é um período propício? Ele vai de maio até novembro, mais ou menos. Dá para visitar esses países, ou alguns desses países especificamente, nesse período, em alguns meses específicos. Mas se você quer fazer um roteiro incluindo todos esses países, ou alguns deles, o ideal é você não ir nesse período que vai aí do final de maio, início de junho, até meados de novembro, que é o período em que majoritariamente essa região, né, sofre com as chuvas torrenciais. E são chuvas torrenciais mesmo. Você já deve ter provavelmente visto imagens em algum lugar, né, das cidades todas alagadas, aqueles enormes alagamentos, é chuva sem parar. Então, o melhor período é ir fora do período das monções. Mas é claro, se você vai visitar, por exemplo, só a Tailândia, e aí você não tem, né, possibilidade de ir fora desse período, tem momentos durante esse período das monções que dá para visitar a Tailândia sim. Mas aí você vai ter que pesquisar mais detalhadamente, mais com calma, para ver exatamente se você não está indo ali num período ruim. Qual que é o período bom? É o período que vai entre, né, final de novembro mais ou menos, até o final de maio. Dentro desse período bom, tem um período que seria o período ótimo, que é o período que eu estou indo, né? E eu fiz uma pesquisa para chegar nesse momento ótimo. Por quê? Acontece que do final de novembro até final de fevereiro, meados de março, é a alta temporada. E assim, essa região fica completamente abarrotada de turistas. Isso vai do período entre novembro, final das monções, até maio. Mas o pior período, né, o período que fica realmente abarrotado, que é a altíssima temporada, vai ali do final de novembro, dezembro, até final de fevereiro, início de março. Nesse período, tudo fica muito caro nessa região, você vai ter dificuldade de encontrar hospedagem, os voos ficam mais caros, tudo fica mais caro. O período ideal, se você quiser economizar e ir num momento bom, né, que o tempo não está chovendo, né, não está no período de monções, é ir entre março e maio, que é o período que eu vou passar, né, no Sudeste Asiático. Mas aí tem um problema nesse período também. É um período de extremo calor, é o período mais quente. Então eu vou provavelmente encontrar temperaturas extremamente altas que vão beirar aí os 38, 40 graus, mais ou menos, durante quase todo o período da minha viagem. Como eu moro no Rio, já estou acostumado com calor, apesar que o calor nessa região dizem que é pior do que o calor aqui do Rio. Mas se você não é uma pessoa que gosta, né, dessas temperaturas, ou pelo menos que se dá bem com essas temperaturas, talvez seja melhor ir entre novembro e fevereiro, que apesar de ser o período da altíssima temporada, as temperaturas são um pouco mais amenas e continua sendo verão, continua sendo um excelente período para visitar as praias da região, enfim, para fazer turismo nessa região. Mas falando agora da questão dos vistos e vacinas, começando com os vistos, eu vou em 6 países no total, né, Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, Camboja e Laos, e metade deles exigem vistos de brasileiros e metade não exigem. Quais são os que não exigem? Tailândia, Malásia e Singapura, que são os 3 primeiros países que eu vou, e os que exigem Vietnã, Camboja e Laos. Mas mesmo esses que exigem são vistos bem tranquilos, bem simples, pouco burocráticos. E na verdade esses países exigem vistos de praticamente todo mundo, não somente de brasileiros, de praticamente quase todas as nacionalidades. São poucas as nacionalidades que não precisam de visto para visitar esses países. O visto do Vietnã você consegue fazer antes, online, o chamado e-visa. Eu já fiz o meu, tem até vídeo aqui no canal explicando como emitir o visto do Vietnã, o e-visa para o Vietnã. É bem simples, tem um site do governo, você paga ali a taxa e emite o visto, é bem simples.
Aí eles te mandam, né, o visto por e-mail, você imprime aquilo e apresenta no momento da sua chegada, é bem tranquilo. E o visto para o Camboja e para o Laos, você faz no momento que você entra no país, você faz ali na hora também. É só apresentar o passaporte, tendo aí 6 meses de validade, como é de praxe em quase todos os países, e eles fazem o visto para você, emitem o visto ali na hora. São vistos simples, rápidos, pouco burocráticos, não tem muita burocracia, é basicamente só pagar a taxa ali de visto, aí cada um desses países tem uma taxa diferente, mas que fica aí na casa entre 25 a 30 dólares mais ou menos. Em relação a vacinas, falando primeiro da vacina de Covid, atualmente nenhum desses países exigem mais a apresentação do certificado internacional de vacinação. Mas como essas regras podem mudar, né, a depender aí das circunstâncias, eu vou estar com o meu, até imprimir o comprovante para, às vezes, mais fácil de apresentar na hora ali, dependendo numa fronteira ali terrestre, fica mais fácil. Estou sem sinal de internet, meu celular descarregou, também salvei no meu celular, né, para ter aquilo à mão caso eu precise. Mas atualmente não precisa mais, nenhum desses países exigem mais a apresentação do certificado internacional de vacinação, nem teste de Covid, nada. Tiraram todos os requerimentos aí de Covid. Mas tem também a vacina de febre amarela. A Tailândia exige de brasileiros a apresentação do certificado internacional de vacinação de febre amarela. É um certificado bem simples de se emitir. A vacina de febre amarela você precisa tomar só uma vez na vida. Se você já tomou e tem ali o comprovante no seu cartão de vacinação, é só entrar ali no site da Anvisa, né, através do portal ali do governo. Você consegue mandando uma cópia da sua carteira de vacinação, estando ali, né, o comprovante que você foi vacinado, a Anvisa te envia esse certificado internacional de vacinação. Eu, por exemplo, eu já tinha me vacinado para febre amarela muitos anos atrás, mas na minha carteira de vacinação a informação não constava. A pessoa que me vacinou só escreveu FA e não colocou a data, não colocou nada além disso. Aí eu fui no posto de saúde aqui no Rio, eu moro aqui no Rio, e expliquei a situação. Aí eu me vacinei de novo, eles fizeram para mim uma carteirinha nova, né, de vacinação lá com o nome de quem aplicou a vacina, todos os dados da vacina, mandei para a Anvisa e alguns dias depois eu já tinha em mãos o certificado internacional de vacinação de febre amarela. Então é bem tranquilo de conseguir, né? Se você já vacinou, mas não tem esse comprovante, é só se vacinar de novo. É bem simples. E se você se vacinou, esse comprovante está lá escrito a data certinho no seu cartão de vacinação, é só mandar uma cópia para a Anvisa, é bem tranquilo de conseguir. E só a Tailândia exige esse certificado dentre esses 6 países que eu falei para vocês que vou visitar. Mas é sempre bom ter esse certificado em mãos. Eu não tinha, já fiz, é bem rápido, bem simples. Agora vamos falar sobre a questão do roteiro, como montar um roteiro por esses países. Primeiro você deve levar em conta a questão das monções, como eu falei, melhor época do ano para ir. Mas mesmo dentro dessa melhor época, você vai distribuindo aí o seu roteiro de acordo com o clima em cada região. Eu vou começar a minha viagem pela Tailândia, vou chegar por Bangkok, vou ficar 9 dias em Bangkok, e na sequência eu vou descer para a região das praias, a região ali de Phuket, né, Krabi, Koh Phi Phi, que é a região famosa ali de praias na Tailândia. Eu vou sair de Bangkok, vou pegar um voo até Krabi, e depois dali eu saio a partir de Phuket, pego um voo em Phuket e vou até Kuala Lumpur, capital da Malásia. Da Malásia eu pego um novo voo e vou até Singapura. Fico 3 dias em Singapura, pego um outro voo e vou para Hanoi, capital do Vietnã. A partir de Hanoi eu vou conhecer o Vietnã inteiro, vou descer ali o Vietnã, chegando até Ho Chi Minh, que é a maior cidade do Vietnã. Na sequência vou para o Camboja, na sequência entro na Tailândia de novo, vou para Chiang Mai, lá ao norte da Tailândia, que é uma cidade bem conhecida, bem visitada também, que vale muito a pena de conhecer, de se explorar ali na Tailândia. E a partir de Chiang Mai eu entro no Laos, que vai ser o último país da minha viagem. Do Laos eu retorno para a Tailândia para voltar para o Brasil. Como eu falei, alguns trechos eu vou fazer de avião, né, que são trechos que eram mais baratos e fáceis de se fazer de avião do que de outros meios de transporte, seja ônibus, seja trem. Essa região do mundo é uma região que é possível viajar bastante de trem também. Não são trens necessariamente, digamos assim, modernos, enfim, mas são trens bastante razoáveis de se viajar. Tem alguns trechos que os trens são mais antigos, outros trechos nem tanto, mas não é aquela coisa de viajar de trem, por exemplo, na Europa. É outro esquema, né? Mas é bem interessante, tem uma malha ferroviária grande ali em vários países, dá para viajar de trem por várias regiões. E viajar de um ônibus, que é o meio mais barato,
ônibus ou vans, são bem comuns essas vans para turistas nessa região, e aqueles ônibus específicos mesmo para turista. Como eu disse, é uma região muito visitada, recebe milhões de turistas todos os anos, então tem todo um esquema ali de transporte quase que exclusivo para turista, muito assim fácil, muito prático, praticamente qualquer lugar você consegue se movimentar de forma de ônibus, de van, muito tranquilamente. São passagens em geral muito baratas. Mas a parte inicial da minha viagem, quase o meu primeiro mês aí de viagem, eu vou fazer com trechos aéreos. E qual que é a dica? Compre essas passagens, se você for fazer algum trecho de avião, compre com alguma antecedência. E é uma região que é bem barata, tem muitas companhias low cost. Então, por exemplo, você encontra muitas passagens aí na casa dos 20, 30 dólares. São trechos bem em conta, mas daí você tem que comprar com alguma antecedência também. São trechos bem em conta, então muitas vezes vale a pena realmente fazer alguns trechos de avião. Por exemplo, eu vou ficar em Bangkok 9 dias e vou para a região das ilhas, das praias da Tailândia, a região mais famosa ali de ilhas e praias. A viagem de avião custou 20 dólares, pouco mais de 100 reais. Eu teria a opção, por exemplo, de ir de ônibus, mas eu passaria 12 horas viajando e gastaria quase a mesma coisa. Seria uma economia muito pequena perto do preço do avião. Então valeu a pena. Agora, tem momentos, tem alguns trechos que eu até gostaria de fazer de avião, como por exemplo, para sair do Camboja e voltar para a Tailândia, ou Tailândia-Laos, são trechos extremamente caros, porque aí não tem companhias low cost operando dependendo do trecho. Então, não valeu a pena. Aí eu vou fazer de ônibus ou de trem. Eu vou ver no momento ali qual que vai ser a melhor forma. Porque como eu não preciso comprar com antecedência, aí eu vou sentindo ali na viagem qual que é a melhor forma de me locomover. Mas basicamente esse vai ser o meu roteiro. E para montar o meu roteiro eu fiz bastante pesquisa, tanto no YouTube e muitos blogs de viagem, mas principalmente, e eu recomendo, eu gosto muito, guias tradicionais de viagem, tipo guias Lonely Planet, que eu gosto muito. Aí eu comprei, vou em 6 países, eu comprei para os 4 países que eu vou passar mais tempo, aqui o da Tailândia, o do Camboja, tem aqui o do Vietnã e o do Laos. Por que eu gosto desses guias? Não necessariamente assim, você não precisa deles, Muita gente hoje em dia não usa mais guias de viagem. Esses guias nem tem versões, por exemplo, em português. A Tailândia até tem, mas está bem desatualizado. Você encontra versões em inglês, você compra pela internet, o preço é até bacana. Mas, assim, eu particularmente gosto muito no sentido que ele te mostra lugares que muitas vezes, você vendo vídeos no YouTube, blogs de viagem, as pessoas não mostram. Existe assim, eu meio que brinco que muitas vezes, quando você vai buscar um vídeo, blog, todo mundo fala dos mesmos lugares. É como se todo mundo fosse somente aos mesmos lugares, os lugares mais conhecidos. E acaba que você vai perdendo muita coisa no caminho. Eu ainda acho muito legal, muito prático quase, usar esses guias para me orientar sobre quais lugares visitar, quais são as atrações daquele lugar, porque eles de fato listam tudo que vale a pena conhecer de alguma forma. E eu acho isso muito bacana. Aí, é claro, eu vou mesclando, obviamente. Eu não vou me basear só num guia, em papel, que pode estar desatualizado, enfim. Não vou me basear só nele. Eu vou mesclando, eu vou pesquisando tanto nos guias quanto em blogs de viagem, diversos sites, diversos canais no YouTube, enfim, eu vou me baseando em um monte de informações para construir o meu roteiro. Mas eu gosto muito desses guias, são guias muito detalhados. Países, por exemplo, como Laos, é difícil encontrar informação na internet. Em português, por exemplo, você encontra muito pouco. Você encontra bastante informação em inglês, mas não bastante é o suficiente. É muito pouca informação, mesmo em inglês. Então um guia como esse, que traz aí uma quantidade, ele fala praticamente de todas as regiões do Laos, ele dá detalhes sobre as atrações, então é muito bacana, vale a pena. No caso da Tailândia, Vietnã, você já tem uma quantidade de informações disponíveis na internet muito maior. Mas eu particularmente gosto muito de mesclar, de usar esses guias tradicionais de viagem. Eu acho que eles são uma mão na roda em muitas situações, assim, enquanto você está viajando, acabam sendo uma mão na roda. Então eu gosto de mesclar aí o digital com o analógico. Eu acho que vale a pena. Mas de forma geral, para montar o roteiro, você vai ter que se basear em, primeiro, que tipo de regiões te agradam mais. Se você gosta mais de região de praia, se você gosta mais de conhecer sítios históricos, por exemplo. Eu sou mais dos sítios históricos, apesar de gostar de praia também. Então eu fui criando meu roteiro, colocando menos tempo, por exemplo, em cidades que o turismo está focado só em praia e natureza.
eu prefiro focar mais na parte histórica, enfim. Então você vai construindo o seu roteiro de acordo também com as suas preferências. Mas o meu roteiro foi construído de forma que eu possa aproveitar o melhor de cada região, estando na melhor época para explorar aquela região. Ou numa época que não vai estar, por exemplo, tão quente, ou que não vai estar chovendo, esse tipo de informação, esse tipo de construção de roteiro que eu fiz para criar esse roteiro. Então, por exemplo, eu vou chegar por Bangkok, a parte de ilhas, né, de Phuket, de Krabi, é distante de Bangkok, então eu teria que ir ou no início da viagem ou no final. Mas se eu deixasse para o final, eu vou voltar para o Brasil no final de maio, eu já pegaria um período ali que poderia estar chovendo naquela região, que já não seria tão legal de conhecer a parte de praias. Aí eu preferi fazer isso no início, sair de Bangkok, descer até a região das praias, Krabi, Phuket, e como eu já estava descendo mesmo, aí eu desci até a Malásia, né, peguei um voo Krabi-Malásia, que também foi um voo super barato. Da Malásia, desci até Singapura, e daí eu retorno, digamos assim, para a parte continental ali da Indochina, Vietnã, Camboja e Laos. E como esses países eu pretendia, né, explorar eles todos de forma terrestre, sem ter que pegar nenhum voo, eu deixei eles para o final. Aí eu faço esses países no final, enfim. Aí eu já estaria mais próximo também no final da minha viagem do meu ponto de partida da Ásia, que será Bangkok, né, para voltar para o Brasil. Então eu construí o meu roteiro com base nessa lógica de facilitar o meu deslocamento pelo Sudeste Asiático. Eu não queria chegar lá e planejar tudo na hora. Tem gente que faz isso. Chega, vou para o país tal, vou para o país tal, vou sentindo a viagem de acordo com, né, com o que eu quero fazer naquele momento. Vou sentindo o clima da viagem, vou construindo o roteiro na hora. Eu prefiro planejar um pouco. Eu não gosto de deixar tudo planejado, todas as datas definidas. Então a parte que eu precisava pegar voos, eu deixei definidas as datas, e a parte que eu não precisava mais pegar voos, que seria fácil fazer isso de forma terrestre, eu deixei para planejar ali na hora, para ir construindo o meu roteiro na hora, que é uma coisa que eu gosto de fazer particularmente. Como eu vou ficar muito tempo, né, são quase 3 meses de viagem, fazer dessa forma foi possível. Mas se eu fosse ficar menos tempo, talvez não fosse possível fazer dessa forma. Talvez eu tivesse que ter todas as datas ali bem estabelecidas. Mas aí vai depender muito, né, é claro, de como você quer fazer essa viagem, de como você quer construir essa viagem pelo Sudeste Asiático. De toda forma, em linhas gerais, é uma região do mundo muito fácil de ser explorada. Há uma abundância de meios de transporte e, de forma geral, são baratos. Então vale a pena você conhecer mais lugares do que você conheceria em outras regiões do mundo, porque o transporte, o deslocamento é relativamente barato ou extremamente barato, dependendo do país que você está, como por exemplo o Vietnã, o Camboja. São regiões muito fáceis e muito baratas de você se locomover. Então é isso. Basicamente foi assim que eu construí o meu roteiro. E se você precisar de alguma dica de como construir, né, o roteiro pelo Sudeste Asiático, deixa algum comentário aqui no vídeo que eu te ajudo. É claro, vou começar a viagem amanhã, estou gravando esse vídeo um dia antes da viagem, e eu vou sentir na prática se essa minha construção de roteiro de fato funcionou ou não. Mas dentro de toda a pesquisa que eu fiz para planejar, né, para fazer essa viagem, eu acho que vai funcionar legal, eu espero que sim. Mas agora vamos para o último tópico desse vídeo, que é o que levar numa viagem para o Sudeste Asiático. Primeiro, quanta roupa levar? Então, como eu vou ficar quase 3 meses por lá, eu estou levando roupa que dê no máximo para 10 dias de roupa limpa. E daí eu procuro lavanderias ali ao longo do caminho, ao longo das cidades que eu vou passar. São cidades que têm uma infraestrutura turística muito boa, então é relativamente fácil, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, você encontrar lavanderias daquele tipo que você lava e seca na hora, são baratas também, então vale a pena fazer esse esquema, não teria sentido levar roupa para 3 meses de viagem, então estou levando uma quantidade relativamente pequena de roupas, para ter espaço na mala também, caso eu queira trazer coisas de lá, né, comprar alguma coisa, eu sempre gosto de comprar coisas assim do lugar para trazer, enfim, para eu ter espaço na mala e a mala também não ficar muito pesada. Mas a minha mala cabe bastante coisa. Eu comprei uma mala específica para essa viagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma mala específica para essa viagem, porque assim, eu não gosto muito daqueles mochilões, aquela coisa de mochileiro clássico, porque para mim aquilo é pouco confortável, é pesado carregar aquilo. E tem hora que você quer empurrar a mala. Mas eu precisava de uma mala que fosse flexível, porque eu vou andar
de avião, de trem, de ônibus, de barco. Então eu precisava de uma mala que ela funcionasse bem em todas essas situações. Depois de muito procurar, eu encontrei essa mala, que é uma mala que tem rodinhas, mas é flexível, não é daquelas malas rígidas, né? Que fica difícil de carregar dependendo do meio de transporte que você tá, que não cabe. Né? Vou pegar um trem, às vezes não tem espaço suficiente para você colocar uma mala grande, uma mala flexível, é mais fácil de você acomodar, e eu pensei nessas questões também. E essa é a minha mala. É uma mala com 2 compartimentos, uma parte de cima e uma parte de baixo. Aqui na parte de cima eu não estou levando praticamente nada. Basicamente aqui equipamentos da câmera. Aqui ao lado tem uma abertura para colocar calçados. Estou levando só 2 pares, um que vai no pé na própria viagem, um outro par de tênis. Não acho que precisa mais do que isso. E aqui na parte de dentro, na parte de baixo da mala, que eu estou levando minhas roupas propriamente ditas. Tem uma toalha, que é essencial, vou ficar em hostel, e mesmo ficando em hotel, vou ficar em hotel também, mas é sempre importante ter uma toalha, para não ter que alugar a toalha, principalmente em hostel. E aqui estão todas as minhas coisas. Como eu disse, roupas suficientes para 10 dias, e basicamente o único diferencial para uma viagem à Ásia é fazer um pacotinho com medicamentos. Eu coloquei aqui nesse pacotinho de cueca, né? Todos os medicamentos que eu estou levando são medicamentos básicos, nada demais. Estou levando um antibiótico também, que eu posso precisar, por exemplo, se eu tenho uma dor de garganta muito forte, para não ter que buscar um posto de saúde, alguma coisa do tipo. Então é importante levar, mas o único medicamento que precisa de receita que eu estou levando é um antibiótico. O resto são medicamentos básicos. E também se tiver algum ferimento, algum corte simples, estou levando atadura, band-aid, esse tipo de coisa para fazer um curativo simples. Basicamente esse tipo de coisa. Mas essa é toda a minha mala para 3 meses de viagem. Então, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas de como planejar aí uma viagem para o Sudeste Asiático, né? Questão de vistos, melhor época para ir, até o que levar aí na sua mala. Eu espero que as dicas tenham sido úteis. É claro, eu posso acrescentar dicas aí ao final da viagem. Eu vou fazer um outro vídeo quando eu terminar essa viagem, dizendo aí o que realmente foi importante, o que não foi, dando novas dicas, né? Vou ter mais informações, obviamente. Mas, por enquanto, né, em questão do planejamento da viagem, essas são as informações e dicas que eu tenho para vocês. É isso. Se ficou alguma dúvida, se você quiser compartilhar, está pensando em fazer alguma viagem para o Sudeste Asiático, quer compartilhar informações, perguntar alguma coisa, vou viajar, começar a viagem amanhã, você está pensando em ir para lá, pode perguntar o que eu puder te ajudar, vai ser um prazer te ajudar. Deixa um comentário aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, curtiu o canal, tem sempre dica nova, vídeo novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Por hoje é só. Eu espero que a viagem seja excelente, torcendo para que dê tudo certo, e ao longo da viagem eu vou trazendo aí mais informações, mais vídeos aqui no canal sobre a viagem. Tá certo, galera? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.